a evolução na arte de One Piece, Eric Artem, o nosso artista favorito, o nosso desenhista de milhões, tá? Analisando a evolução na arte de One Piece, um mangá que eu não gosto. Não gosto, não. Vamos ver. Os mangás de longa duração são perfeitos para vermos o quanto a arte de um autor pode mudar. Fato, né? Porque quanto mais tempo, né? Mais a gente vai perceber, né? Assim, é até interessante porque a gente não percebe de antemão, tá? Quando você tá acompanhando um mangá de longa duração, você vai lendo, você vai acompanhando a evolução de uma maneira tão natural que você nem nota que mudou a arte. Mas depois, quando tu pega pra comparar, tu fala, puxa vida, mudou pra caramba, né? Mudou pra caramba, né? O One Piece é um claro exemplo disso. Se tu pega a arte atual de One Piece e compara com a arte inicial, tem uma grande diferença. Mas se tu vai lendo em seguida, a mudança ela vai acontecendo de maneira tão tranquila, tão devagar, que quando você nota, você fala, puxa vida, hein? Qual Mugiwara você acha que menos mudou? Acho que o Sanji, né? O Sanji só muda a franja, né? O Sanji não muda muita coisa, ele continua de terno, só muda a franja dele. Muda de lado. O Zoro tem uma cicatriz. O Brook é o Brook, né? Sei lá. Agora, o pior design foi da Robin, tá? Eu não gostei. O design dela praiano e tudo mais, eu acho que ela tinha que vir com um design que tivesse a ver com os revolucionários, pelo menos. Porque os revolucionários, se tu pega pra ver, tá geral, né? Usando roupinha, foda, luvinha, chapéu, né? Uns casacão. Ela veio com uma roupa de Havaí, sei lá, mano. Não curti, cara. Eu acho que foi uma péssima decisão do Oda. Quando tu pega lá o bloquinho, né, do Oda, que tu vê os designs, né? Como seriam, o da Robin tinha vários designs lindíssimos, mas ele optou por esse design feio. Eu não entendo, cara. Pô, se ela mete um sobretudo ia ficar muito foda, de fato. E a arte de One Piece é uma das que mudou bastante, passando por incríveis melhoras nos fundamentos de desenho da obra, até chegar em escolhas artísticas polêmicas. Fato, a gente viu, né, que o Eric Artem, ele criticou a quadrinização e composição de One Piece, tem um vídeo aqui no canal sobre isso, que eu reagi, e dá pra notar, né, olha como piorou. Tu vê aqui na direita, era bem direto ao ponto, bem mais limpo, aí chegou aqui, essa página dupla, não dá, né, tá bem poluído. Não dá pra entender nada que tá acontecendo aqui, né? É realmente complicado. Vamos analisar como foram essas mudanças com o passar dos anos e comentar sobre as principais características e qualidades que a arte de Eiichiro Oda possui. One Piece desde seu início foi concebido como um mangá com um traço bem cartunesco. Muito influenciado pelo mangá de Dragon Ball, ao qual Oda já revelou ser um grande fã. E Dragon Ball também, né? É bem cartunesco, né? Principalmente o início ali. Essas formas arredondadas, essas expressões exageradas, né? É algo bem cartoon. Ao olhar pro traço dos dois mangás, você consegue bem mais limpo também, né? Tipo, em questão visual e tudo mais, composição, algo bem mais clean, minimalista e tal. sentir a simplicidade de Dragon Ball impregnada em One Piece, o que combinava com o tom de aventura que as duas histórias possuíam. Nessa época também já podíamos notar o gosto de Oda por desenhar personagens com expressões bem caricatas e as anatomias exageradas. Esse ponto da anatomia. E eu curto muito isso, tá? De anatomia. Acho bacana. Porque a questão da anatomia, ela faz com que o One Piece tenha corpos diferentes, né? E isso acaba dando uma diversidade maior ali pros personagens. Não fica aquele bagulho quadradão, né? Que a gente vê em vários mangás. A anatomia posteriormente iria evoluir para personagens com designs absurdamente caricatos. Porém, você se engana se acha que o autor de One Piece só é capaz de desenhar nesse estilo mais cartoon. Você pode não saber, mas Oda é muito habilidoso com arte realista. E esse conhecimento fala dele. Com certeza o ajudou na hora de estilizar os seus personagens. Existe um ditado na arte que diz: antes de quebrar as regras, você precisa conhecê-las. Exato. Isso é verdade. Antes de você, por exemplo, criar um estilo próprio, mesmo que esse estilo seja exagerado na hora de desenhar e tudo mais, né? Algo mais caricato e etc. Você ao menos tem que conhecer a arte do desenho, as regras anatômicas e tudo mais para poder criar algo em cima daquilo, algo exagerado. Porque para você exagerar,
você tem que saber como é aquilo normal antes de fazer do seu jeito, né? Mesmo que seja um estilo artístico único. O estilo de desenho, sim, tem que ter conhecimento dos fundamentos, sempre. É uma imitação da realidade. Portanto, antes de querer desenhar algo de forma estilizada, você deve primeiro compreender como as coisas são na vida real. Assim você consegue saber quais regras do realismo você deve quebrar para chegar no resultado esperado. Um exemplo disso é nos corpos das personagens femininas. Gosto muito, Eric Artem, adoro os corpos femininos de One Piece. Que Oda desenha. Ele com certeza sabe como desenhar corpos femininos com anatomia exata. Fato. Porém, propositalmente ele estiliza esses corpos para ter esse formato de ampulheta. Adoro o formato de ampulheta. Tô viciado. Inclusive, dá até para simplificar essa anatomia que ele usa, usando 3 círculos e um X. Um círculo para a cabeça, 2 para os opais. Ele explica isso aí num SBS, né? Que ele desenha assim pra ser mais rápido. É caô dele, né? Ele poderia desenhar de outras formas, mas ele faz dessa forma. E um X pra cintura. A maioria das personagens femininas segue esse padrão, tirando aquelas que têm anatomias muito exageradas ou cômicas. Simplesmente essa é a forma como Oda gosta de desenhar as suas personagens femininas. Fato, o Oda ele curte uma cinturinha, né? Que ficou ali, papo de um ano inteiro, com aquelas cinturinhas da Polishop. Fica mexendo, então o Oda adora. E aí vai do gosto pessoal de cada um. Tem gente que gosta dessa anatomia, tem gente que não gosta, e tem o pessoal que zoa, né? Em personagens masculinos, nós podemos ver uma variedade maior de corpos, uns seguindo um padrão mais real e outros que começam a ir para um nível mais bodybuilder. One Piece começou a ser lançado lá em 1997 e até o ano de 2003, com a entrada do arco de Water 7, podemos ver que Oda refinou muito a sua arte. Agora ela é claramente distinguível da de outros autores e seus fundamentos do desenho aumentaram consideravelmente, e isso ficava ainda mais evidente nas artes avulsas que Oda publicava. Nela conseguimos perceber que suas composições melhoraram muito, conseguindo ornar os elementos dentro da imagem para que nossos olhos percorram naturalmente sobre ela, com cada plano da ilustração bem definido. Inclusive esse grande conhecimento de composição que ele tem me leva a questionar o porquê ele tomou certas decisões no decorrer do mangá que ao meu ver são negativas. Exato, o mangá ficou muito poluído, né, gente? Não dá pra ler, não dá pra entender nada que tá acontecendo, ficou feio, né? Ficou... Realmente não dá, mas eu vou explicar aqui, Arthur. A questão é que ele tem que condensar toda a informação que ele tem em poucas páginas, né? Ele tem muita coisa pra fazer e poucas páginas pra poder construir isso. Então, né, ele tem que fazer várias e várias páginas com vários e vários quadros, vários balões de fala, várias páginas duplas. Infelizmente, a poluição por causa da Shueisha, né? Ou talvez por causa da Toei Animation, né? Igual você teorizou no seu vídeo, a Toei pediu pra ele botar mais coisa, né? Vai que é isso, né? A gente não sabe. Mas já chegaremos nessa parte. As artes avulsas de One Piece é um dos lugares onde você mais consegue perceber o quão sólido Oda é quando se trata de fundamentos do desenho. Fato. Caraca, mané, um koala, tá? Que não é urso, mas é mais urso que o urso panda. Perspectiva, composição, gestual, character design, você consegue encontrar tudo isso ali de forma muito competente. Toda a técnica e simplicidade que a... É impressão minha, ou já ouvi várias vezes... É impressão minha, ou já vi várias dessas coisas que ele falou em outros vídeos. Impressão sua. O Eric Artem, ele geralmente não fica repetindo informação não, cara. É impressão sua. A arte de Oda carregava nessa época, tornava a leitura de One Piece uma coisa muito gostosa. As páginas e o traço eram mais limpos e permitia que a gente pudesse apreciar bem os painéis e não havia nenhum sentimento de confusão. A engenhosidade de Oda na criação de designs interessantes também já era notório nessa época. Designs como de Ace, Crocodile e Perona eram imensamente cativantes. Sou muito fã da Perona, tá? Acho ela lindíssima. E davam dicas da personalidade de cada um. Ele não fazia isso apenas com o design dos personagens, mas também com os cenários. Muitas vezes os lugares que o mangá se passa possuem uma temática que conversa com o tema do lugar, o que é um toque bem bacana. Oda manteve essa consistência no traço dele por muito tempo, mas em algum momento a arte dele começou a mudar novamente. Se perdeu. E de forma mais perceptível. Transformação essa que levou ao estilo atual dos seus desenhos. As mudanças que ele realizou particularmente não foram do meu agrado. Ele começou a aumentar o número de elementos que aparecem dentro dos painéis, colocando mais personagens, plano de fundo, linhas de ação e objetos, além de uma mudança na quadrinização. E não dá pra entender nada, né? Tu pega pra ler isso aí e não dá pra entender quase nada. Eu mesmo não consigo entender o que tá acontecendo nessa página. Então, pouco a pouco, a arte foi deixando de ter aquele tom mais limpo e foi ficando mais detalhada e cheia de elementos.
Fato. Isso alcançou o ápice no arco de Wano, aonde tem tanta coisa acontecendo na tela que às vezes demora um pouco para você conseguir entender o que é que tá se passando ali. Isso é verdade. Eu mesmo não consegui entender quase nada de Wano. E é por isso que pra mim o Wano é um arco péssimo, né? Inclusive o Bruno Bandeira, ele fez um vídeo com 25 erros do arco de Wano, tá? Você pode conferir aqui, reagir. Concordei bastante com ele. Algumas pessoas nos comentários dos meus vídeos de análise falaram que sentem uma certa dificuldade ao ler One Piece, pois tem muita coisa na tela e elas acabam ficando confusas. Mas isso é uma coisa recente, já que a arte do mangá era muito organizada antes. Mas hoje, como existem essa grande quantidade de elementos dentro do painel, fica difícil organizar uma boa composição. Afinal de contas, tem informação para tudo quanto é lado. No vídeo onde eu analisei a arte do Kubo, eu mostrei como o autor deixa os cenários mais minimalistas, pois o foco dele é você prestar atenção nos personagens e na cena que está se desenrolando ali, e consequentemente você não se distrai. Muita gente criticava o Kubo falando que isso era só uma desculpa esfarrapada da parte dele. Mas quando nós vemos o quanto a arte de One Piece se tornou carregada com o tempo, dá pra perceber que o ponto de Kubo era extremamente válido. Cubo? Cubo? Calma aí, eu acho que eu entendi errado. Calma aí que eu acho que eu entendi errado. Volta tudo que eu quero entender. Volta tudo que eu quero entender. Volta. Quanto é lado. No vídeo onde eu analisei a arte do Kubo, eu mostrei como o autor deixa os cenários mais minimalistas, pois o foco dele é você prestar atenção nos personagens e na cena que tá se desenrolando ali. É isso mesmo, gente. Pra quem não sabe, é exatamente isso. O Kubo não precisa criar cenários, gente. Ele criou personagens belíssimos e, de fato, o design desses personagens são muito bons. Inclusive, né, teorizamos, eu e Eric Arten, teorizamos que a autora de Kimetsu no Yaiba copiou esses designs para poder fazer os Hashiras. Você pode conferir o vídeo aqui, tá? Então, ele não precisa fazer designs de cenário estrondosos, sendo que o que tem que ter foco aqui são os personagens, e eu concordo. E, consequentemente, você não se distrai. Muita gente criticava o Gosto muito disso. Kubo, falando que isso era só uma desculpa esfarrapada da parte dele. Mas quando nós vemos o quanto a arte de One Piece se tornou carregada com o tempo, dá pra perceber que o ponto de Kubo era extremamente válido. Fato, eu realmente prefiro mangás onde só tem o personagem no quadro. Tudo em branco. E o personagem ali, eu acho que fica mais fácil de entender. Mas é aquilo, a arte possui um grande fator de subjetividade. Vão ter pessoas... Isso é verdade, a arte é subjetiva. Alguns gostam, outros não, né? Eu usou bastante Bleach, né? Por causa da falta de cenários. Mas eu entendo que geralmente a falta de cenários ali tem um significado, tem um motivo, né? Que o pessoal não entende que eu tô usando Bleach da brincadeira, né? E aí o pessoal acha que eu fico puto de verdade, mas eu não odeio Bleach não, tá? Eu não odeio Bleach não. Que vão preferir um estilo mais detalhado e outras o mais minimalista. Eu sou um dos que prefere as coisas mais minimalistas, principalmente em mangás, pois nós não temos cor, o que dificulta ainda mais a interpretar essas cenas cheias de coisas acontecendo. Existe outra crítica que o pessoal faz com relação à arte de One Piece, que é com relação à síndrome do mesmo rosto. Verdade, isso acontece. Basicamente, essa síndrome é quando o rosto dos seus personagens são muito parecidos uns com os outros. O pessoal fala que só existem dois tipos de personagens femininas em One Piece: as que tem a cara da Nami, só mudando o cabelo e as feições, e as que tem a aparência muito cartunesca. Isso daí é uma meia verdade. De fato, muitas personagens femininas que têm algum destaque na obra acabam ficando com esse rosto mais padrão da Nami. Porém, existem personagens que fogem disso, como Perona, a irmã de Arlong e a Shakuyaku. Então, apesar... Tem outras, né? Tem mais. Mas de fato tem esse problema aí que tem muitos personagens com rosto parecido, né? Isso é verdade. Apesar do problema existir, ele não é tão grave quanto as pessoas alardeiam. Porém, como a variedade do design de personagens masculinos é gigantesca, realmente dá a impressão que quase todas as personagens femininas de One Piece... a Robin tem um rosto diferente, né? A Yamato, ele citou Yamato ali, né? Pô, na minha opinião, o Yamato, ele tem um rosto, tipo, parecido, mas tem umas diferenças ali que dá pra diferenciar também. Tem a cara da Nami. A síndrome do mesmo rosto é um problema grave e muito comum. Gravíssimo, tá? Equiparável à guerra da Ucrânia. Em animes e mangás. É só você parar pra ver a enorme quantidade de protagonistas genéricos com a cara do Kirito. E nenhum vai ser o Kirito, tá? Nenhum deles vai ser superior ao Kirito, que é o verdadeiro espadachim negro. Chegamos à conclusão que o Kirito está culturalmente acima do Guts, tá? Sim, e você pode ver nesse vídeo aqui de Gabriel Perecini destruindo o Sword Art Online e eu defendendo, óbvio. Que existe. Quando você desenha um rosto e você gosta muito do resultado final, é comum você querer ficar repetindo aquela fórmula que você usou.
Fato. Isso é perigoso. Esse é um erro que você precisa ficar atento para não cometer, pois se você pegar essa mania, para desaprender depois é complicado. Lembre-se de não ficar na zona de conforto e sempre tentar criar designs mais diferentes nos seus personagens. Como eu disse anteriormente, eu prefiro muito mais a arte de Oda como ela era no início. Aquele tom mais minimalista e os quadros de mais fácil compreensão deixavam a leitura muito fluida e permitia que a gente curtisse mais a arte, deixando ela mais leve e simpática pra gente. Os quadros atuais são caóticos demais pro meu gosto pessoal. Eu adoro os quadros caóticos de Eiichiro Oda, tá? Preciso desabafar. Eu gosto. Perdão. Me desculpe, Eric Artem, mas eu gosto. Mas não me entendam errado, não estou dizendo que a arte ficou ruim, mas a gente precisa se lembrar que às vezes menos é mais. Fato. A queda colossal. O que vocês acham? Vocês também têm essa impressão que a arte de One Piece se tornou muito carregada? Você prefere o estilo atual ou o antigo? Compartilhe a sua visão aí nos comentários. E se você quiser que eu continue gravando esse tipo de vídeo, basta você deixar o triplo C, curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Ah, que maneiro. Por último, se você quiser... Adorei o vídeo, tá, Eric Artem? Um vídeo carregadíssimo de informações sobre a arte de One Piece. Discordamos, que é normal, né? Isso engrandece o debate. Eu gostei bastante, tá, Eric Artem? Como sempre, um vídeo belíssimo. Bingo! Berserker aqui, tá? Isso que é foda, doidão!